Partindo agora para a visualização tridimensional aí da elipsoide, das tensões, vamos ver como é que funciona essas representações, né? Para isso a gente vai computar o tensor-tensão. O que eu quero dizer? Nós vamos calcular, né, esforços normais, cesariantes e resultantes, que podem ser calculados para qualquer plano que passe pelo ponto P, se a gente conhece o estado de tensão em um cubo infinitesimal. Por exemplo, se a gente tem um esforço de 24,6 megapascal aí, positivo, quer dizer compressivo, né, atuando em um plano que faz um ângulo θ de 25 graus com eixo Z. Então, o Davis desenhou aqui para a gente no estado de tensão biaxial, mais simplificado para a gente, né? Sabendo esses ângulos, a gente volta lá nas equações fundamentais do esforço, né, que a gente viu para trás, a gente vai conseguir calcular o esforço normal e o cisalhante em qualquer plano aí, sem problema, né? Que são os resultantes aí da decomposição desse esforço de 24,6 megapascais com um ângulo θ de 25 graus, né? Nesse caso, a gente vai ter um esforço normal de 23,6 megapascal e um esforço cisalhante de 7,6 megapascal. Bom, os esforços que atuam em planos inclinados a 0 e 90 graus são casos especiais, que nesse caso aí, o esforço cisalhante é gerado pelo plano Z ou gerado pelo plano X, no eixo X, no eixo Z, né? São nulos, tá certo? Só tem esforço normal. Se a gente pegar agora e em vez de calcular só para aquele plano que faz 25 graus com eixo Z, a gente calcular a orientação e os valores absolutos dos esforços normais, cisalhantes e resultantes para todos os planos em intervalos de 5 graus que passam por um ponto central aí do cubo qualquer, tomando como base um esforço com componentes sigma Z, né, biaxial aqui, para começar, né, 40 megapascal, sigma X, 20 megapascal. Então, um esforço que ele tem uma diferença de um lado para o outro, né. E aí o Davis computou isso para a gente usando as equações do esforço, né. E aí, cada plano aqui faz 5 graus, né, de diferença progressivamente com o eixo X. Então, você começa com um plano que é paralelo ao eixo X, né, está passando aqui no meio, aqui, né, então tá lá o ângulo que ele faz com o eixo Z, desculpa, esse aqui é o sigma Z. Então, o plano A faz 0 graus com o eixo Z, o esforço resultante você pode calcular com as suas equações lá. Você vai ver que o esforço resultante que você vai aplicar nele é um esforço de 20 megapascal, normal, né? Então é o esforço que está sendo gerado só por esse esforço aplicado na direção X. Não tem esforço cisalhante nessa direção. Se você começa a rodar aqui agora, né? Você tem o plano B, você está rodando para o lado do horário, então a gente viu que a convenção fica negativo, né? Então menos 5 graus. Aqui agora, o que vai acontecer, né? O seu esforço que você está aplicando 40 para cá, 20 para cá, ele já vai gerar uma resultante aqui de 20,23 megapascal, né? Um pouquinho maior do que a resultante aqui nesse plano que é paralelo ao eixo Z, né? Com uma componente normal de 20,15 e cisalhante de menos 1,47. Isso aqui vai estar indicando sentido de movimentação horário ou anti-horário para a gente, né? E aí você vai aumentando o ângulo, né? Menos 10, menos 15, menos 20. E à medida que você vai fazendo isso, olha o que vai acontecendo, né? O seu resultante de esforço vai aumentando à medida que você vai ficando perpendicular ao esforço principal, né? Até você chegar no plano S aqui, que ele faz 90 graus com o eixo Z, e nesse caso a gente vai ter o esforço normal máximo, né? 40 megapascal, né? Megapascal aqui, e não vai ter esforço cisalhante de novo. Ao mesmo tempo, o esforço cisalhante ele vai aumentando à medida que você vai aumentando o grau, né? Até você chegar no esforço cisalhante máximo a 45 graus exatamente. A gente lembra disso lá na equação que você calcula o esforço cisalhante máximo, né? Quando você passa de 45 graus, ele começa a decrescer novamente para o outro lado, né? Até chegar a zero, quando você chega paralelo a uma direção principal de esforço aqui, né? As direções principais são a máxima e mínima. Mesma coisa para o outro lado, né? Se você fizer a rotação para o outro lado, também você vai ter a mesma situação, né? Então, olha que legal, né? Na hora que você computa tudo isso aí, se você tem um esforço que é diferente do lado em relação ao outro, né? As resultantes vão mudar de magnitude também, né? Elas partem da magnitude menor para uma magnitude maior, né? Isso aí indica para a gente que o estado de tensão biaxial, onde você tem um eixo maior do que o outro, você tem um vetor esforço máximo e um vetor esforço mínimo, no plano, né, vai aparecer como uma elipse, tá bom? Então você pode usar essa elipse para visualizar o estado de tensões em um corpo qualquer, né? Então a magnitude do esforço varia sistematicamente em função da orientação. Esforços cisalhantes variam de 0 a 10 megapascal quando o θ varia de 0 a 45 graus e para o outro lado decrescendo, né? Enquanto os valores de esforço normais variam entre 20 e 40 megapascal, que são os valores máximo e mínimo aqui, respectivamente, entre os dois eixos, né?
Tem como ser mais do que isso. Então, as tensões resultantes são calculadas para os diferentes planos que passam por um ponto, utilizando o ângulo θ como o ângulo que σ1 faz com a direção do plano, e não com a sua normal. Importante a gente voltar lá atrás, né? O Davis, ele usa isso aqui é do livro do Davis, né? Ele usa essa notação aí. Ele não usa θ como o ângulo que o plano faz com a horizontal, que seria o ângulo que uma normal faz com o seu plano. Ele usa θ como o ângulo que o plano faz com σ1, tá bom? Com seu esforço principal, né? E com isso a gente vai poder calcular a resultante de qualquer esforço aí trigonometricamente por Pitágoras aqui, né? Por exemplo, para θ é igual a 40 graus, você calcula aqui o sigma normal ao quadrado mais sigma cisalhante ao quadrado, chegando ao esforço resultante que você tem aqui, né? E o sigma normal, o sigma cisalhante, claro, você vai conseguir usando as equações fundamentais do esforço, né? Lembrando de inverter lá o sinal positivo para negativo, porque o Davis usa essa equação em que o ângulo θ é o ângulo que σ1 faz com a direção do plano e não com a sua normal. Seria o plano complementar. Essa variação sistemática das magnitudes de esforço em cada direção origina essa figura geométrica que representa o tensor-tensão no espaço. Quando tratamos de duas dimensões, falamos de elipse das tensões. Em três dimensões, a figura respectiva é um elipsoide, né? Então, aqui a elipse, a direção de estresse principal máximo, é a direção de estresse principal mínimo. E o elipsoide com três direções, né? Estresse máximo, mínimo e intermediário. Normalmente a gente chama isso de σ1, σ2, σ3. σ1, por convenção, vai ser o estresse máximo, né? σ2 intermediário, σ3 o mínimo. Aí a gente pode ter situações em que você tem σ1 maior que σ2, que é igual a σ3, por exemplo, né? Vai depender do seu estado de tensões. Então a gente tem que notar aí que os eixos maior e menor indicam respectivamente as direções principais do tensor-tensão, ou seja, as direções de maior e menor tensão, né? Não vai ter como a tensão no seu corpo resultante ser maior do que σ1 em nenhum lugar, né? A direção do greatest principal stress é essa aqui, né? E o plano que vai ter o estresse principal normal é o plano perpendicular a esse. A gente tem que lembrar disso, né? O plano onde está sendo aplicado o estresse normal principal, na verdade, é esse plano aqui, né? Isso é importante quando a gente tentar, por exemplo, relacionar tensão com deformação, né? As pessoas tendem a olhar o elipsoide de tensão e achar que se você tiver, por exemplo, um clasto num conglomerado, se você aplicar uma tensão dessa, que o clasto vai ficar com essa forma. E na verdade é exatamente o contrário, né? O clasto vai ficar achatado nessa direção, né? Porque a tensão principal que você está aplicando nele é nessa direção, né? Então ele vai tender a ficar achatado nessa direção, como se fosse uma panqueca ou um charuto ou coisas que a gente vai ver mais para frente aí, tá bom? Então esse formato que a gente está vendo, ele é uma abstração que indica em que direção no espaço a tensão é maior no seu corpo, né? Não é para pegar isso aqui e falar que uma bola lá, um conglomerado, um clasto, vai ficar com esse formato. Normalmente vai ser exatamente o contrário, tá bom? Então, σ1, σ2, σ3 nessa relação aí que são mutuamente perpendiculares entre si, tá bom? Então, de acordo com os cálculos abaixo, a gente pode aprender que os eixos principais da elipse de tensão são compostos apenas por tensões normais, ou seja, o componente de tensão cisalhante nos eixos principais é zero, né? Então a gente já sabe isso aqui, porque esse plano aqui que é paralelo ao eixo X, ele vai ter tensão cisalhante igual a zero, é só calcular, né? Esse plano que é paralelo ao eixo Z vai ter tensão cisalhante igual a zero. A tensão cisalhante máxima vai ser nos planos que fazem 45 graus com os esforços normais, né? Principais. O formato da elipse de tensão varia de acordo com a diferença de magnitude entre os esforços principais, né? Quanto maior a diferença entre σ1 e σ3, mais alongada é a elipse. Então, isso aí é uma representação gráfica, uma abstração, né? Esse elipsoide aí, então, é apenas uma representação física, aí, né? Uma representação gráfica de um campo de tensões dentro do seu corpo, não representando nenhum objeto concreto nesse caso. Se o plano for perpendicular à força, né, todos os esforços cisalhantes no plano são iguais a zero. A flecha que representa a força será também um esforço normal ao plano. Se a gente estende essa ideia para o bloco, tem alguma orientação desse bloco infinitesimal dentro do seu sistema de coordenadas, né, em que todos os esforços cisalhantes de todas as faces são C0, e haverá apenas esforço normal a cada face. Os componentes que permanecerem são três eixos mutuamente perpendiculares, denominados eixos principais de esforços, sendo o comprimento de cada um proporcional à sua magnitude, né? São os eixos lá da elipsoide.
Então a ideia é que você tem um sistema de coordenadas qualquer e existe alguma orientação desse cubo infinitesimal em que ele vai ficar paralelo, né, aos eixos de tensão principais, tá bom? Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Então você imagina que o elipsoide de tensão, devia ter desenhado ele aqui, né? E você tem um cubo infinitesimal qualquer dentro do seu sistema de coordenadas. Existe alguma orientação aqui dentro em que as faces vão ficar exatamente perpendiculares aos eixos sigma 1, sigma 2, sigma 3. E nessa situação você vai zerar todos os esforços cisalhantes, né? Sua matriz resultante vai ser uma matriz diagonal apenas, né? Você não vai ter componentes nos cantos da matriz aí, né? O estresse hidrostático é um caso especial, é um tipo de esforço muito específico, né? Caracterizado por magnitudes de esforços idênticas em todas as direções. A gente sente ele quando a gente mergulha na piscina muito funda, por exemplo, ou quando o James Cameron foi lá com aquele robozinho lá no fundo da Fossa das Marianas, né? Ou quando você imagina um corpo rochoso em profundidade, né? Você calcula os esforços ao redor de um ponto sobre um campo de tensões hidrostático, a gente confirma que todos os esforços vão ter o mesmo valor em todas as direções. Mas ainda a gente pode verificar que cada esforço resultante é exatamente perpendicular ao plano para o qual ele foi medido, tá bom? Isso quer dizer que não existem esforços cisalhantes no estresse hidrostático. E é por isso que os esforços hidrostáticos, nesse campo de tensões hidrostáticas, geralmente não é muito interessante para a gente, porque ele não causa deformações em rochas, né? São esforços cisalhantes que causam as deformações interessantes nas rochas. O esforço hidrostático é apenas uma compressão aí, ou uma distensão em geral. Não causa deformação cisalhante, que é mais bonita para a gente ver, como a gente vai ver mais para frente. No caso de tensão hidrostática, então, né, o que a gente vai ter é uma esfera, né, é um círculo e em 3D uma esfera das tensões. A elipse das tensões, nesse caso, se transforma em um círculo, né? Todos os eixos são de comprimento igual, que é o raio do círculo, né? Então, quando a gente conhece as magnitudes e orientações dos esforços principais em um ponto qualquer, né, se a gente conhece o formato do elipsoide das tensões, a gente pode calcular rapidamente os esforços normais cisalhantes num plano de qualquer orientação no espaço, utilizando aquelas equações fundamentais do esforço. Então, como eu disse para vocês, né, o Davis ele usa esse θ como ângulo entre o esforço e o plano, e não entre o esforço e a normal ao plano, né? Não entre o normal ao plano e o horizontal, né, e o plano. Então, por isso ele usa esse sinal negativo aqui, certo? A importância aqui para a gente é do equilíbrio rotacional. Se a gente considera o seguinte estado de tensões planas atuando no corpo, torna-se óbvio que para que esse corpo esteja em equilíbrio, primeiro é preciso que as tensões normais sejam iguais, né? De igual magnitude, de igual direção, mas de sentido diferente, para que elas se anulem, né? No topo e na base do corpo e dos dois laterais também. Mas também é óbvio que essas tensões cisalhantes aqui, né, nas faces respectivas, elas têm que ser de módulo igual, né, mas de sentido e direção diferentes, para elas se anularem, porque senão o corpo vai rodar no espaço, né? A gente não está tratando ainda dessa deformação, esse tipo de coisa, né? Isso implica que, nesse caso aqui, a tensão cisalante tal YX tem que ser igual à tensão cisalante tal XY, né? Da mesma forma do lado de cá. Porque senão o corpo, caso contrário, se não fosse assim, ele entraria em rotação, né? Então, para o equilíbrio ser total aqui, essas tensões cisalhantes têm que ser de igual magnitude também, né? Esse resultado aí tem uma implicação prática muito importante para o tensor-tensão, que é, se a gente pegar ele aqui, né, em duas dimensões, sigma 1, sigma 2, 2, as tensões normais estão aqui, as tensões cisalhantes estão aqui, né? Ou se você coloca sigma xx, sigma x, dependendo do eixo lá que você está, né? A implicação é que o TXY, o tal XY, tem que ser igual ao tal YX, senão o seu corpo vai estar em rotação, né? Então, com isso, ó lá, você tem um tensor que ele é simétrico, né? Ele tem os mesmos componentes aqui na diagonal, que não é a principal. Então, se o corpo está em equilíbrio rotacional, obrigatoriamente o tensor tem que ser simétrico, tensor-tensão. Em 3D é a mesma coisa, né? TXY, tal XY aqui tem que ser tal XY aqui, tal XZ, né? Tal YZ, e aqui você tem as tensões normais, tá bom? Beleza, próximo vamos falar das direções principais de esforço aí.